Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Despertando o Seu Talento. Aqui eu conto técnicas e estratégias para preparar modelos do zero a uma conexão de fama e sucesso em apenas um ano. E mesmo que você já faça parte do mundo da moda, esse programa também é para você. E se esse é seu primeiro contato aqui, meu nome é Fabiano Biazon e eu atuo no mercado há mais de 22 anos preparando talentos de diversas idades para uma conexão de fama e sucesso. Se você tem o propósito de ser youtuber, digital influencer, modelo ou ator partindo do zero, você está no lugar certo. E o tema de hoje é: minha família não vê futuro na profissão artística. Antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido especial, que você se inscreva aqui no canal e ativa aí as notificações, para toda vez que eu postar um vídeo, você receber um aviso. Se você gostou desse vídeo, você deixa aí o seu like, para que o YouTube compreenda que esse material é relevante e mostre para mais pessoas que precisam também saber desse assunto. Como eu venho falando nos últimos tempos, talvez seja uma das maiores dificuldades que as pessoas têm quando elas tomam a decisão de seguir uma carreira artística. Quando tomamos essa decisão de seguir uma carreira como modelo, como ator, como digital influencer ou como youtuber, a maioria das pessoas não vê futuro nessa profissão. Muitas pessoas dizem que essa profissão é difícil e quando comentamos em casa que temos interesse por essa área artística, certamente o que escutamos de nossa família é que essa profissão é algo muito distante, algo muito difícil e que poucos dão certo. A questão é que, na verdade, qualquer profissão que a gente venha escolher sempre vai ser difícil atingir sucesso e ter o resultado que se deseja. Você precisa ter dedicação e comprometimento. Mas também existe muito preconceito em relação à atividade artística. Muitas pessoas não conseguem compreender que é uma profissão. Para muitas pessoas da nossa sociedade, ser artista é uma atividade extra, é um hobby. Mesmo sendo uma profissão reconhecida desde o ano de 1978, pela Lei 6.533 e por força maior da Portaria 3297 de 86, que inclui a profissão modelo e manequim no rol dos artistas, para muitas pessoas na nossa sociedade, ser modelo, ser manequim, seguir uma profissão como artista é hobby. A questão e a pergunta é: se você comentar em casa com a sua mãe, com seu pai, com seus familiares, que você deseja seguir uma profissão como médico, que você resolve estudar para ingressar na faculdade de medicina, qual vai ser o entendimento da sua família em relação a isso? Qual vai ser a resposta dos seus familiares quando você comentar o seu desejo de ser médico? Eles vão falar para você que a carreira de medicina é muito difícil e que passar num vestibular de uma universidade federal é praticamente impossível e que esse sonho está muito distante da sua realidade? Ou eles vão te dar apoio? Eu compreendo como pai que certamente a tua família vai falar que essa profissão é muito difícil, que requer muito estudo, mas que esse é o teu sonho, você vai ter todo o apoio da sua família para você realizar. A questão é, eu acredito que ser artista, dar certo numa carreira internacional ou nacional, ter evidência, fama, essa conexão que a gente tanto fala aqui de fama e sucesso em menos de um ano, talvez seja tão difícil quanto passar no vestibular de medicina de uma universidade federal. O que faz ser sucesso ou não é a dificuldade ou a distância que isso se encontra da sua realidade. O que faz realmente nesse momento ser impossível é você não acreditar que é possível você realizar. Então, quando eu te pergunto, você deseja seguir uma profissão como modelo, como digital influencer, como youtuber, como ator, não importa o quão distante você está dessa realidade. A questão é que se houver dedicação, assim como para estudar para passar num vestibular de medicina e a sua família compreender que essa dificuldade, mesmo distante, é possível e você ter esse apoio, certamente você vai ser o filho excelência que seus pais desejam ter. A questão é, não adianta você fazer e ter a profissão que você gosta, que você gostaria de seguir e não compartilhar ela. Não conversar com a sua família e fazer a sua família entender o porquê da sua escolha. Muitas pessoas também não entendem que o artista estuda, como em qualquer outra profissão. É preciso muito estudo, muito conhecimento, você tem que estar sempre se reciclando, você tem que estar sempre praticando, treinando. E muitas vezes o que chega até o conhecimento das pessoas é que é uma profissão de glamour, que é uma profissão onde se vive o tempo inteiro o que se vê nas revistas ou na mídia. E a questão é que até chegar ao resultado final de um trabalho, uma imagem, uma fotografia, uma campanha, existe muito trabalho envolvido, desde dedicação não só do profissional que está ali atuando,
mas também com toda uma equipe de trabalho que está por volta disso. Então é muita dedicação e muito trabalho. A questão é que são horas até você atingir um resultado. São horas de pesquisa, são horas de planejamento e muitas vezes dentro de um estúdio ou dentro de um escritório ou até mesmo em um set de filmagem, existe todo um projeto que está sendo seguido por diversos profissionais. Não somente o artista que está ali em atuação, mas assim como os produtores, os diretores, até mesmo os profissionais da área do teatro, dos espetáculos. Em qualquer segmento você vai envolver profissionais. E todos esses profissionais têm reconhecimento como profissional artista. Então, independente de qual função você seja ator, você seja modelo ou você seja um manequim, você é um artista. E você tem que ter conhecimento que a sua profissão tem reconhecimento, é uma profissão reconhecida desde o ano de 1978 e essa profissão hoje é como uma outra profissão qualquer. A maioria dos talentos tem essa dificuldade e enfrentam esse problema dentro de casa. Quando tomam a decisão de seguir a profissão, logo no início, o que a gente percebe é que a grande maioria, ao comentar em casa o seu sonho, o seu desejo de ser modelo, ser ator ou seguir uma carreira artística, o que vai acontecer? Logo vai existir esse comentário da dificuldade, que isso é muito distante, que poucos conseguem. Com certeza, independente da dificuldade que tenha para atingir esse resultado de sucesso, de fama, de conexão, o que eu consigo perceber é que a maioria das informações que as pessoas têm sobre a profissão modelo ou sobre a vida artística, muitas vezes é uma imagem negativa de muitas pessoas que já tentaram e não deu certo, de muitas pessoas que já gastaram muito dinheiro em relação a construir uma profissão ou tentar ser modelo e, infelizmente, eu, como um profissional que atuo 22 anos, eu posso dizer para vocês que realmente muitas pessoas começam da forma errada. Começam gastando muito dinheiro com pessoas que não têm uma história de mercado, não têm uma trajetória de conquistas, de descobertas, de trabalhos que são aplicados. E eu prometo a você que logo eu vou produzir um vídeo falando somente sobre isso, sobre essas situações de mercado que hoje prejudicam muito a imagem do mercado. Então, talvez aquilo que a ficção trata na nossa vida, na realidade, o que acontece? Hoje existem muitos trabalhos aí da ficção, de informação, que contaram histórias, desde o tráfico humano, desde a questão da prostituição. E se a gente for analisar, são questões que são polêmicas e com certeza prejudicam muito o desenvolvimento do nosso trabalho, nosso desenvolvimento de talentos, porque nem todo mundo tem a informação. A gente não pode dizer que o perigo, que é um problema que enfrentamos e que existe realmente, mas não é na questão da profissão para quem quer ser artista ou não. Existem os lugares certos e os lugares errados. A questão que quando a gente fala em relação a tudo isso, em todas as profissões você tem a liberdade de escolha. Se você quer seguir o caminho certo ou se você quer seguir um caminho errado. Então, as pessoas às vezes elas rotulam muito a questão de ser artista, elas confundem muito sobre essas questões. É importante dizer que o perigo sim existe, e eu deixo aqui o meu alerta, e isso também serve à orientação de todos os pais, porque hoje muitas pessoas na rede social, na internet, se dizem ser produtor, diretor, fotógrafo. E é muito importante que os pais acompanhem seus filhos, que verifiquem realmente quem é a pessoa, quanto tempo tem de mercado, quais são as referências de trabalho, quem já descobriu, qual é a história que realmente construiu nesse tempo de trabalho. Talvez essa seja a questão que é a preocupação maior de um pai e de uma mãe. Como eu vou apoiar uma profissão que eu não tenho conhecimento, que eu não sei quem procurar, onde bater na porta, o medo de bater na porta errada é muito grande, quando se trata daquilo que nós temos de mais precioso, que são os filhos. Então é normal e natural uma preocupação de um pai de levar o filho no lugar errado, de fazer uma conexão errada, e é por isso que existem profissionais que desenvolvem esse trabalho de conexão, desenvolvimento de talentos, que é o trabalho que eu desenvolvo há 22 anos, para que você seja conectado às pessoas certas, que você não bata na porta errada, que você não comece de uma forma errada, que você não perca o seu tempo e o seu dinheiro investindo em algo que não vai realmente acontecer nada. Então, é essa a questão e talvez esse seja o maior medo das pessoas, a insegurança de não conhecer aquele mercado que o filho de repente sonha, idealiza e por medo a gente acaba não apoiando, não incentivando nossos filhos de correr atrás de seus sonhos. O que eu posso afirmar e garantir que quando nós estudamos e seguimos uma carreira dentro daquilo que nós gostamos, a chance de sucesso é sempre mais certa. Eu já vivi nesses 22 anos as duas situações, de talentos que tinham apoio familiar e talentos que não tinham apoio familiar.
o que percebemos? Que aqueles talentos que têm o apoio familiar são aqueles talentos que seguem a profissão estudando, buscando orientação, aprendizado diariamente, estão presentes no casting. E as pessoas que não têm o apoio familiar são aqueles talentos que, quando chega a oportunidade, não tem um responsável para acompanhar até um teste, não tem um pai e uma mãe que acredita ou vê futuro nessa profissão, então não investe nem tempo e nem dinheiro em propósito da construção da carreira desse filho. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não temos condições para investir nessa carreira, não é, de repente, o momento certo, mas as pessoas colocam isso porque, no meu ponto de vista, não é uma prioridade e as pessoas não acreditam que isso pode dar certo. E aí eu sempre coloco como exemplo para as pessoas observarem a cada talento que eu pude lançar nesse período de 22 anos, onde eles viviam, como era a vida deles, aonde eles estão hoje, o que eles fazem, de que forma eles vivem. Então essa é a maior prova que, independente da distância que você esteja, por mais difícil que seja, com dedicação e com uma boa orientação, se conecta a pessoas certas para atingir a conexão de fama e sucesso. Então, quando eu falo de conexão de fama e sucesso, é você não cair no caminho, da frustração, no caminho errado, de você bater na porta errada, de você simplesmente desperdiçar o seu tempo se dedicando para algo que não vai acontecer. Então, hoje eu posso dizer para você ter essa orientação, para você que é pai, para você que é mãe, que tem muito medo do desconhecido, tem muito medo do seu filho que tem aí 15, 16 anos, que pensa em seguir uma carreira artística e você percebe que ainda é um adolescente imaturo, não tem uma estrada e um conhecimento de vida como nós pais temos com a questão de perigo, porque eu acredito que todo pai, toda mãe se preocupa com o bem-estar e segurança de um filho. Então hoje eu, como pai de uma menina de 15 anos, se ela me falasse, pai, eu gostaria de ser modelo, eu sei por onde começar, eu sei em que porta bater, eu sei qual conexão ela precisa para atingir o resultado que ela gostaria, se fosse o caso. Agora, se eu não fosse desse mercado, certamente eu iria levar um susto. Como minha filha que tem 15 anos vai seguir uma profissão que de repente com 16 anos ela tenha que fazer uma viagem internacional e estar em Tóquio. Qual é a preocupação de um pai? Meu filho não está preparado para sair de casa. Meu filho não está preparado para lidar com situações diferentes. Eu não vejo meu filho protegido sem eu, pai ou mãe, estar do lado. Então todo pai, toda mãe quer o bem de um filho, mas nenhum pai, nenhuma mãe quer um filho longe de casa, ainda mais com 16 anos. Mas se o seu filho com 16 anos concluir o ensino médio e for aprovado no vestibular de medicina, na federal, e ele tenha que trocar de estado e de cidade, você vai apoiar ele estudar medicina ou não? O seu filho com 16 anos vai estar preparado a esse desafio de trocar de estado e cidade em busca do sonho de ser médico? Sim ou não? Por que é diferente quando seu filho toma a decisão com 16 anos de ser modelo e tendo uma oportunidade de morar fora do Brasil, conquistar uma carreira, ter resultados, ter estabilidade financeira, construir o futuro que deseja sendo feliz, é impossível? Por que nessas ocasiões o filho está despreparado? Será que nós, pais, não escolhemos o futuro de nossos filhos? Será que a gente não quer sempre centralizar a decisão de dizer o que é melhor de acordo com aquilo que nós gostaríamos e não de acordo com a vontade de nossos filhos? Então, talvez seja o momento de você buscar mais informação sobre essa profissão, os resultados excelentes que um talento tem quando dá certo. Realmente, muitos definem uma vida em poucos anos de profissão, em questão de estabilidade financeira, e eu posso dizer que o tempo e dedicação é sempre válido para o resultado positivo. Então vale a pena você conhecer mais sobre o mercado, as possibilidades, quem é quem tem uma história legal, quem pensa com os mesmos propósitos que seu filho, qual é a empresa que possa te representar de acordo com aquilo que você pensa, com os valores que você acredita que são essenciais para o seu filho e aonde ele vai estar em boas mãos. Então é essa escolha que tem que ser feita e não simplesmente distanciar a possibilidade de construir uma carreira como modelo, como artista e buscar sucesso. Também já vivi a situação de chegar modelos com 13 anos, tendo apoio ali da família para ingressar num acompanhamento, desenvolvimento de carreira, e ao chegar aos 16 anos, tendo uma oportunidade de viagem internacional, essa opinião se dividir. A mãe ser a favor e o pai ser contra. Então, foi ali um momento que a agência também teve que reunir essa família, explicar as possibilidades que existiam, quais eram as possibilidades de crescimento profissional, qual era a realidade que estávamos vivendo e mostrar ali, tanto para a mãe quanto para o pai, que não era a favor,
o quanto positivo aquilo poderia ser. Eu acredito que essa construção de relacionamento, nesse momento de desenvolvimento de carreira, é o que vai fazer ter a confiança, é o que vai fazer as pessoas terem a certeza que estão no lugar certo, que vão poder desenvolver e cuidar ali orientando o seu filho da melhor forma. Então, o mais importante é acompanhar. E você que percebe que seu pai e sua mãe não vê futuro nessa profissão, a primeira decisão que você deve ter e tomar é chamar o seu pai e sua mãe para assistir esses vídeos, acompanhar aqui no YouTube, acompanhar o nosso trabalho, a nossa história, construir essa relação, até mesmo para que possa existir essa confiança e você ter o apoio que você busca em relação à carreira artística. Muitos jovens e adolescentes me perguntam como eu posso falar com meu pai, como eu posso falar com a minha mãe sobre seguir uma carreira artística. De que maneira eu posso explicar que esse é o meu sonho? Eu, primeiramente, acredito que é falar com o coração. Só você sabe o que você sente. Com certeza você, nesse momento, assim, deve pensar o quanto você gostaria de seguir uma profissão, o quanto você gostaria de se dedicar para uma profissão. Então, eu faço a pergunta, de que maneira? Como você pode fazer isso? A primeira coisa é você explicar, né, qual é a sua vontade, por que você gostaria de desenvolver essa profissão, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, porque as pessoas também precisam entender que você quer desenvolver isso como uma profissão, você quer se tornar um profissional, você quer se dedicar para ser o resultado melhor que você pode, e não somente como um hobby, não somente como um passatempo. Então, quando a gente fala sobre nossas ideias, sobre aquilo que nos dá prazer, é mais fácil também nossos familiares entender o porquê que a gente quer desenvolver essa profissão. Mais importante ainda, quando você já oferece um caminho à sua família, quando você coloca para sua família do tipo, olha, dentro do mercado existem esses profissionais, que são pessoas que estão tanto tempo no mercado, que são pessoas confiáveis, que são pessoas que já lançaram muitas pessoas no mercado, que existem uma referência, tem uma história e tem um histórico. Então, quando você já antecipa esse caminho, você já tem algo ao seu favor, porque muitas vezes a gente comenta com a nossa família, eu quero tanto ser artista, mas o que passa na cabeça do seu pai e da sua mãe? Por onde eu vou começar? Como é que eu vou saber se é confiável ou não? Então, nessa questão também assusta um pouco. E é importante entender que para os seus pais, o filho é o que nós temos de mais precioso. Então, obviamente que vai existir sempre essa preocupação, vai sempre existir essa questão de querer saber como fazer, aonde vai estar, como vai ser feito. E eu digo que os pais, principalmente desses jovens, além de apoiar, é acompanhar todos os processos e etapas e estar sempre presente. Eu acredito que seja fundamental para esse desenvolvimento, para a confiança do talento, as relações entre agência e família. Hoje a gente fala de você que o seu filho ir até um teste. E você que é modelo, ter o seu pai e a sua mãe disponível para te acompanhar até um teste. Mas amanhã ou depois a gente pode estar falando de uma possibilidade de viagem, uma possibilidade de um trabalho fora. E se não existir essa relação, dificilmente vai existir também essa relação de confiança, de estar seguro e se sentir preparado a esse novo desafio. Ao mesmo tempo que hoje eu fico um pouco preocupado e inseguro, a cada talento adolescente com 16, 17, 18 anos que deixam o Brasil para seguir uma carreira internacional, hoje eu penso, nossa, tão jovem, será que está preparada? Será que vai conseguir atingir bons resultados? Será que vai conseguir ter esse resultado que está buscando? A gente tem muitas preocupações, porque a gente sabe também que hoje o mundo que vivemos, ele é um mundo onde tudo pode acontecer, né? É um mundo onde nós não temos muito a questão da segurança, as preocupações são muitas para quem é pai, para quem é mãe. Ao mesmo tempo eu fico pensando a um jovem que embarca com 16 anos, eu fico pensando, me colocando na condição de pai. Minha filha estaria preparada com 16 anos para fazer uma viagem sozinha? Então nós se preocupamos, né, e pensamos sempre que eles não estão preparados. Muitas vezes acreditamos que eles são eternos bebês e vão ser as nossas eternas crianças, mas eu também penso que com 16 anos eu também troquei de estado, mudei, né? Saí do Rio Grande do Sul, fui morar no Rio de Janeiro para seguir a minha profissão, para estudar e seguir aquilo que eu tinha como objetivo. Então eu consegui me virar, eu tinha responsabilidade e isso vem muito da questão da preparação, da forma que a gente prepara nossos filhos para a vida, para o mundo. É importante ter muito diálogo, é importante ter uma conversa aberta, é importante a gente falar sobre tudo com os nossos filhos e não ter medo desse diálogo, dessa aproximação e estar atento a tudo, a todos os movimentos, a tudo que fazem, porque hoje realmente para você ter o perigo na sua vida, você não precisa sair à rua.
ele vem até você através da internet. Então o perigo chega até a sua casa através da internet, desde a oportunidade, assim como o ladrão, o bandido e tudo mais. Então a gente não sabe com quem nossos filhos conversam, falam, e por isso que é importante ter fonte segura, saber quem é, qual é a procedência. Tome muitos cuidados na rede social com as pessoas que enviam para vocês convites para ser modelo, para processo seletivo, inscrições, concursos principalmente. Hoje são muitos os concursos, então saber a origem. Qual é a empresa, quem é o produtor, quem é o diretor, qual é a sua história, quanto tempo tem no mercado, porque a gente não dá atenção a robôs, a gente não dá atenção a máquinas e a gente não vai depositar a nossa confiança aonde não existe uma pessoa e uma referência. Porque quem pode nos dar oportunidade tem que ter história, tem que ter referência, tem que ter tradição no mercado e tem que ter essas informações. Ninguém vai poder te dar uma oportunidade se não tem uma história, se nunca lançou ninguém e não tem nenhuma referência nesses anos todos de alguém que tenha tido aí a sua vida transformada ou oportunidades reais. Então é disso que eu falo, do cuidado que você tem que ter. Porque atrás de um perfil na internet pode ser qualquer pessoa. Então, toma cuidado dessa fonte, procure saber quem é o profissional, quantos anos está nesse mercado, quem já lançou, como as pessoas estão vendo esse profissional, quantas pessoas estão ali seguindo esse profissional e acompanhando o trabalho dele, pessoas que são provas vivas daquilo que puderam aprender, mudar nas suas vidas, transformar nas suas vidas. Eu acredito que esse é o primeiro passo para você que está aí sem essa certeza, sem ter essa segurança dentro de mercado. Se você chegou até aqui, é porque você já tem a intenção de ingressar nessa profissão. E certamente essa oportunidade, eu acredito que não seja por acaso. Você hoje tem essa oportunidade de estar conectado comigo e poder ter todas as orientações necessárias para começar a sua carreira da forma certa, com segurança e com certeza se preocupando com seu futuro e com todos aqueles perigos que a gente sabe que hoje também existe aí, tanto de uma forma na rua quanto na internet, em qualquer lugar. É importante também comentar que a maior preocupação de todo pai e de toda mãe, segundo os estudos, por profissionais aí, por psicólogos, apontam que qual é a maior preocupação de um pai e de uma mãe? A maior preocupação é o futuro dos filhos. Sempre a preocupação de um pai e de uma mãe é o futuro que o filho vai ter. Aonde o filho vai morar, que profissão o filho vai ter. Na ausência desses pais, os filhos vão conseguir ter uma estabilidade, vão conseguir ter uma sobrevivência, vão conseguir atingir sucesso. E certamente todo pai e toda mãe quer ter um filho excelência. Então eu posso nesse momento garantir também a vocês que ninguém vai ter um filho excelência se o filho estiver seguindo um caminho contrário daquilo que ele ama fazer. Ninguém atinge sucesso, ninguém atinge resultado positivo trabalhando, estudando aquilo que não gosta. Eu tenho certeza que o tempo que nós temos de mais precioso na vida tem que ser dedicado com aquilo que nos dá prazer, com aquilo que gostamos de fazer, com aquela questão de saber, eu dedico meu tempo estudando aquilo que eu gosto para ter a profissão dos meus sonhos, para ter o resultado que eu desejo ter, para chegar aonde eu tanto quero e ter essa conexão de fama e sucesso. Ninguém vai atingir resultado positivo dedicando aquilo que tem de mais precioso, o tempo, com aquilo que não gosta, com aquilo que não dá prazer. Assim nós caminhamos em direção contrária ao sucesso e certamente, trabalhando e estudando naquilo que não se dá prazer, nós, pais, não teremos um filho excelência. Então vale a reflexão. Até que ponto você tem que ter atenção àquilo que o seu filho gosta, né? Quais são as suas habilidades, quais são as suas pretensões para o futuro? E essa conversa é muito importante e eu acredito que conhecer a vontade de nossos filhos, saber o que eles desejam para o seu futuro, é, sem dúvidas, compreender melhor e poder ajudar, dando sempre a melhor orientação. Eu sempre digo que às vezes na adolescência os filhos se afastam dos pais. Todos os dias a gente percebe, os adolescentes chegam aí na adolescência, o que vai acontecer? Esse filho adolescente, ele começa a ter uma identificação com seus amigos, com seus colegas de aula. Os pais começam a colocar os limites que o filho pode ou não fazer, os horários, as regras da casa. Então, nessa forma, o filho vê ali o pai e a mãe como a pessoa que diz o não, a pessoa que diz não para tudo, a pessoa que não concorda com nada, por segurança, pelo bem-estar de seu filho. É natural que nós vamos sempre falar não aos jovens, vamos falar muito mais não do que sim.
e por isso os filhos começam a ver os pais como a pessoa que diz não. E aí mora o perigo, porque os amigos são as pessoas que dizem sim. Então o pai e a mãe dizem não, os amigos dizem sim. Então nessa questão é onde é importante uma conversa, é importante explicar o porquê do não, é importante dizer, olha, eu não concordo e não acho legal isso, porque existe esse problema, eu acredito que isso não é adequado, eu acredito que isso não tem a ver com você, pela questão da segurança, pela questão do seu bem-estar. Então um pai e uma mãe tem que explicar cada não que ele dá ao filho. A gente não pode simplesmente dizer não para tudo e os filhos achar que a gente só diz não porque nós odiamos eles. Então é natural que os filhos acham que os pais odeiam eles e dizem não para tudo, e os amigos são super legais porque eles dizem sim para tudo. Então os amigos vão sempre dizer sim. E se os filhos não entenderem o porquê do não, certamente os amigos sempre vão ser mais legal e eles vão estar sempre caminhando ao erro. A orientação e o sucesso de todo o talento de cada pessoa, de cada ser humano, começa dentro de casa. Então, se você me pergunta assim, Fabiano, essa profissão, você tem a minha filha no seu projeto, vai dar certo? O que eu posso dizer nesse momento que dar certo, sempre o processo do dar certo começa dentro de casa. Então você como pai, você como mãe, acompanhar, orientar, mostrar para o seu filho o melhor caminho, o quanto é importante a dedicação, cobrar do seu filho pelo resultado, não somente pelo resultado, mas para fazer os compromissos, estar nos seus compromissos, nas suas atividades, porque é essencial essa orientação. E quando se fala em apoio, eu posso também dizer para vocês que apoio não é simplesmente concordar, é acompanhar e ver todos os movimentos do filho nessa caminhada artística. Então eu quero dizer a você que é meu talento, o quanto é importante a comunicação com a sua família, você que é pai, você que é mãe, você que me assiste pela primeira vez. Eu, como pai e como empresário artístico há 22 anos atuando, preparando talentos de todas as idades, em todos os estados do Brasil, lançando mais de 400 modelos internacionais e milhares de pessoas na publicidade no Brasil e no exterior, eu estou à disposição para tirar todas as suas dúvidas e dizer que aqui, neste canal, você vai encontrar todas as respostas e você vai ter resposta para tudo aquilo que afasta, muitas vezes, de compreender o desejo do seu filho, afasta do desejo e o sonho que seu filho tem em ser um artista, e você vai perceber que certamente você vai encontrar diferencial e uma equipe que se prepara não somente em construir talentos, mas também em pessoas melhores, pessoas que compreendam os valores que são importantes para a vida do ser humano e, com certeza, estar comprometido com tudo isso, tendo foco, ética e respeitando os princípios da nossa profissão, que não é hobby e é reconhecida desde 1978. Eu quero agradecer a participação de todos que me acompanham, que assistem os vídeos, e deixar aquele pedido especial. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é o momento de você se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Deixe também seu comentário. Eu quero saber o que você achou desse vídeo, é muito importante a sua participação aqui. E se você achou esse conteúdo legal, indique para um amigo, compartilhe na sua rede social e indique o canal para que as pessoas também possam saber um pouco mais sobre esse assunto, porque aqui eu conto do zero ao avançado para você que deseja se profissionalizar como ator, modelo, digital influencer ou youtuber.